A gente entra então no próximo tópico, que é Júpiter e alguns outros mundos. Aqui Kardec faz assim uma viagem mental com a gente, né? Pensando sobre hipóteses, não só hipóteses, porque ele está falando de Júpiter também, mas de outros mundos ocupados por espíritos de cada uma das ordens, principalmente, né? Que existem lá na escala espírita, né? Então ele começa falando sobre um mundo todo que fosse habitado por espíritos da nona, que no caso é a 10ª classe, ou seja, os espíritos impuros. E aí a gente pode imaginar aquelas coisas assim de filme de terror, seria um mundo onde reinaria o crime, o ódio, o assassínio, enfim. Seria um mundo muito, muito complicado. Eu vou falar resumidamente, se vocês quiserem adicionar alguma coisa, vocês falam. Ele parte então para um mundo todo habitado por espíritos da terceira ordem, que são ainda espíritos imperfeitos. Mas ele pensa assim: na terceira ordem tem espíritos da classe mais baixa, como a gente tem até os espíritos da classe neutra, que são aqueles que não estão querendo nem fazer o bem nem o mal, eles estão ali vivendo a vidinha. Então aí a gente já teria um pouco mais de aspectos diferentes, né? E conforme eles vão se afastando dessa última classe, eles vão cada vez mais se afastando de um mal por vontade, né? Assim como a gente vê no nosso mundo pessoas que não são maldosas, né? Elas somente estão ali, como eu sempre digo, curtindo a vidinha, não querem fazer nada de bom, deixando o tempo passar, né? Aí ele fala sobre um mundo todo habitado por espíritos da segunda ordem. Nesse mundo é o mundo onde a gente queria se transportar para lá, né? Pegar uma navezinha, um foguete, viajar 3 anos que fosse, mas só para chegar nesse mundo. Porque seria de uma coisa tão... A forma como Kardec transmite, né? Um mundo onde não haveria crimes, onde não haveria guerras, onde não há disputas, onde as pessoas vivem em prol do próximo, da construção, do aprendizado. Só que são espíritos da segunda ordem, ainda assim, têm classes diferentes, não são todos iguais, né? Então, nesse mundo ainda haveria diferenças, né, por assim dizer, desigualdades. Só que essas desigualdades não como se dá no nosso, onde a desigualdade ela é utilizada para um governar o outro, para um se orgulhar de ter muito dinheiro e usar o outro que não tem as capacidades que ele tem, né, para escravizar o outro. Então, nada disso haveria ali. É uma desigualdade simplesmente de estágios evolutivos e de aprendizado, onde eles se colaboram entre si para um ensinar o outro e também para fora dali fazer o bem também, né? Aí ele fala sobre um mundo, entre aspas, diga-se terra, habitado por espíritos da terceira ordem, onde se encarnam alguns da segunda ordem, né? Então é o que a gente vê aqui, né? São uma maioria de espíritos imperfeitos como nós, de vez em quando se encarnam alguns mais avançados, que vêm, a gente percebe, né, que eles vêm dessa segunda ordem, sofrem as dificuldades que sofrem porque estão vivendo em um mundo assim, mas tudo isso para nos ajudar, para alavancar o nosso progresso, seja na ciência, seja na moral, né? E sempre lembrando que a gente teve vários desses mais avançados que transmitiram as coisas que depois se tornaram religiões, mas que transmitiram morais avançadas, né? E dentre eles, o que a gente toma como exemplo maior, o espírito que seria mais avançado, pela forma como mostrou como vivia, que teria sido Jesus, mas que todos têm essa característica, né? Alguém quer adicionar? E aí, eu até fiz uma pergunta, né? Mas eu acho que eu já fui respondido anteriormente. Por que não há um mundo todo habitado por espíritos da primeira ordem? Quando eu fiz essa questão,
Eu pensei assim, porque espíritos da primeira ordem não precisam encarnar, então não precisa de um mundo. Mas até no livro dos Espíritos já desmentiu isso, né? Não é que eles precisam de um mundo para encarnar, mas eles podem se reunir num mundo, né, por assim dizer, num planeta, sem estar preso àquele lugar, né? E eu já estou me adiantando também, porque em que estágio estamos no caso do planeta Terra? É aquele estágio ali do... Diga. Desculpa, Paula, me atrasei um pouquinho para dar. Mas sobre isso de... Você falou espíritos da primeira ordem, né? Eles não precisam... Então, aí eles estariam em erraticidade? Se eles não precisam encarnar, o que é? O mundo de erraticidade? Mas é porque a gente tem uma ideia ruim da erraticidade, né? A gente acha que sei lá... Mas... Que é uma pessoa da perdida. Não estão em erraticidade, não. Então, mas como é que a gente chamaria alguém que não precisasse mais encarnar? Porque se a pessoa não está encarnada com uma carne, com um corpo, se ela não está num outro mundo que não precisa de carne, mas pode ser outro tipo de vivência, vamos dizer assim, vivência, ela vai estar onde? E não vai precisar mais encarnar, vai estar assim. Então. Será que a gente pensa muito tridimensional? Porque o pensamento da gente que é errado? Eles dispensam a reencarnação porque são espíritos totalmente etéreos, eles não precisam mais reencarnar. Sim. Então, eles não vivem na erraticidade. A erraticidade é o período entre vidas, né? Entre vida material e vida espiritual. Sim. Já que eles não precisam mais reencarnar, eles não estão na erraticidade, são simplesmente espíritos puros, espíritos de luz. Kardec não responde, ele faz essa pergunta aos espíritos, né, na parte sobre a erraticidade lá no livro dos espíritos, não lembro a questão, mas eles respondem isso, né, que quando ele chega no estágio de espírito puro, ele não precisa mais encarnar, então ele já não faz parte desse conceito aí. Na verdade, acho que isso está na escala espírita, acho que a gente falou na última. Sim. Está sim. Claro, mas não só os espíritos totalmente puros, mas os de primeira ordem já não precisam reencarnar ou não precisam reencarnar como a gente reencarna. Né? São outros tipos de reencarnação. Sim. Esses dias eu escutei uma analogia, tá? Dizendo que o perispírito de Jesus é o planeta Terra. Tá? Não sei se isso está certo, eu não sei se é isso mesmo que acontece, mas é uma analogia para a gente entender que os espíritos, quanto mais altos, né, eles tomam outras proporções de natureza, né, de dever, Sim. de essência, né, algo muito diferente do que é nós Sim. agora, né? Se a gente pensar como é que Jesus conseguiu fazer a tempestade acalmar, né? Pode ser a gente, né? Diga. Quando eu era pequena, eu pensava isso também. Assim, eu achava que a gente era que o planeta Terra era um grande organismo e cada pedaço seria assim, entendeu? Como se fosse um grande corpo e cada pedaço da gente, mais ou menos isso que o Alberto falou. Eu pensava assim, né? Mas na minha cabeça de criança, Sim. né? Mas faz sentido, né? Sim. Um pouco. Se a gente for, assim, se o grande organismo for, e a gente for eu lembrava que eu falava que a gente era um sonho de Jesus. Assim. Ou seja, fazia parte dele, né? Sim. É interessante isso. Pode ser que... É um tema até para se aprofundar em uma outra oportunidade talvez apareça, mas a gente sabe, por exemplo, que Kardec cita os espíritos elementares, né? Ou elementais, né? Que seriam espíritos que estariam encarregados dos elementos da natureza. Só que isso, pelo que eu vi, foi abordado só ali uma vez e a gente não sabe mais sobre. Mas enfim, é só para citar. Senão a gente não termina aqui. Aí Kardec continua falando sobre a situação de Júpiter e alguns outros planetas, né? Ele cita, de acordo com o ensinamento dos espíritos, eu coloquei em negrito porque ele está falando não é de um espírito, não é do espírito São Luís, mas de vários espíritos,
de todos os globos que compõem o sistema planetário, a Terra, e esse negrito aqui eu achei importante porque assim, em uma tradução, tá assim, a Terra é onde onde os habitantes são menos avançados. Só que em outra tradução está, a Terra é dos planetas de habitantes menos avançados. Veja como às vezes a gente acha uma coisa que não parece ser lógica, mas é por conta de tradução. A Terra não é onde são os menos avançados, porque Marte seria inferior, né? Só para citar isso. Então, Marte ele seria ainda inferior à Terra, teria espíritos menos avançados. Só que aí, vem Humberto de Campos, lá por Chico Xavier, e também antes dele, a mãe de Chico Xavier, e diz que Marte é um planeta avançado, que é mais avançado, enfim. Eu até citei, Ramatiz também diz isso, não querendo entrar em qualquer discussão a respeito disso agora, mas por quê? Tá, a gente tem 2 espíritos aqui que dizem que é mais avançado, só que Kardec também tinha vários espíritos se comunicando por vários médiums, pelo que eu entendi, que diziam que Marte era menos avançado. Não que eu acho que a gente tenha que perder muito tempo com isso aqui agora. Aliás, eu peço desculpas porque eu esqueci de voltar minha tela para o tamanho normal, para o pessoal ver lá melhor. Acho que não tem que perder muito tempo com isso, de que lado está, se Marte é ou se não é, isso não é uma questão fundamental. O que eu acho fundamental é a gente pensar que bom, eu vou ter que falar. Ramatiz tem alguns tipos de controvérsias que a gente sabe, assunto para outro dia. Chico Xavier é um médium, um bom médium, fez muita produção de coisas muito úteis, mas assim como Kardec, que não era médium, não são espíritos perfeitos, não são seres humanos perfeitos. E o ponto importante é a gente buscar essa concordância universal. Eu, pessoalmente, tendo a ficar com Kardec, porque eu penso que Kardec, nesse âmbito também, não tomou opinião de um, né, mas sim de vários. Pode ser que mesmo assim tenha cometido erro? Pode, mas eu ainda assim fico mais com ele. Agora essa é a minha opinião. Tá? Se alguém quiser adicionar alguma coisa, eu vou seguir. Então, Paulo, só elogiar a tua... Não para te envaidecer, tá? Mas a tua maturidade, que tu tratou o assunto, eu acho que é doutrinária. Só isso. Tu falou tu utilizou de lógica para tratar do assunto. Porque geralmente esse assunto se leva com paixão. Sim. A gente deve se despir da paixão e se utilizar de lógica. Sim. Principalmente em coisas que a gente não tem o completo domínio, que esse é o caso. Sim. Eu, quando falo assim, é bom a gente não ficar mesmo elogiando muito, né? Mas enfim, eu tento ao máximo possível não me envaidecer, porque eu sei que se hoje eu estou pensando super bem, mas eu não tenho sombra de dúvida que tem uma ótima influência aqui do lado, porque tem dias que a gente sabe, né, como é que tá. E, enfim, não é mérito apenas meu, né? Aí, essa pergunta aqui. Pode um espírito encarnar em mundos piores do que os atuais? Essa pergunta foi feita por vocês antes da gente começar. Eu achei interessante destacar ela, só para pontuar, porque está lá no Livro dos Espíritos, né? Dizendo que, em um ponto, o espírito ele pode reencarnar em mundos piores do que o atual. Em outro ponto, ele está dizendo assim, né? O espírito não retrograda. Tá, só que o espírito não retrograda, né? É a pergunta 174 e 178, né, do Livro dos Espíritos. O espírito não retrograda. Mas o que quer dizer tudo isso? São tantos botões, peraí. Quando a gente vai lá, por exemplo, para o caso do Exilados de Capela, tem muitas críticas ao Edgar Armond, aos livros lá, mas enfim,
a ideia em si não é irracional, porque ela já veio até por outros espíritos também. A gente está num estágio, por exemplo, aqui na Terra, em que a gente sabe que a gente está migrando para um novo estado de regeneração, né? Então, os espíritos que não se encaixarem mais nesse novo estado, que vai vir com as décadas, com os séculos, sei lá, eles vão aos poucos serem convidados a se retirar. A gente não deve ver isso de assim, nossa, que bom, vai essa laia para lá porque eu não aguento mais, né? Mas sim tentar ajudá-los ao máximo possível, enfim. Mas, digamos, ele está ali recalcitrante no mal, ele não quer de forma alguma, no mal, na ignorância, o que quer que seja, ele não quer aprender, não quer mudar. Então ele não está mais, ele não se adequa mais. Então, eu acho que não é nem porque alguém coloca ele num ônibus e leva ele para outro planeta. É simplesmente pela própria tendência mental mesmo, né? Ele desencarna e ele ele é levado para outro... Agora, se isso é direcionado ou não, não posso dizer. Mas eu acredito que naturalmente ele possa ir assim. É assim que a gente vê, por exemplo, a civilização egípcia, né? Que floresceu na Terra assim do nada, trouxe um avanço intelectual tão grande, mas que a gente vê que tinha ali algumas questões ainda de escravizar os outros, né? Não estava num avanço tão grande assim. Então, talvez eles estivessem como nós estamos hoje, com um monte de tecnologia ao redor, e de repente reencarnam num planeta em que, por mais que eles não lembrem totalmente disso, eles o que fica no subconsciente, a gente vê isso pela própria história deles, né? As pictografias e tudo, é que parece assim, meu Deus, cadê as naves? Cadê o meu fogãozinho? Cadê minha... Não tem nada aqui nesse planeta. Eu lembro que tinha algumas coisas lá, eu lembro que como eles, como os maias apontavam sempre para Orion, né? Se eu não me engano, nos desenhos deles, como se eles soubessem de onde eles estivessem vindo, né? Deixa eu só... cadê? Pode falar, já. Eu estava tentando achar aqui. Não, Paulo, é só mesmo colaborando com o seu último comentário. Você falou dos exilados de Capela e falou dos egípcios, né? A população egípcia, eles vieram de Capela porque estavam num certo grau mais evoluído do que o nosso aqui terráqueo, vieram nos ajudar com a tecnologia deles. E, aos poucos, eles foram desencarnando e voltando para aquele mundo. É isso aí que eu estou, assim, confirmando o que a tua pergunta dizia, que os espíritos, eles podem desencarnar, eles podem reencarnar em mundos inferiores para a sua própria evolução e para a evolução do mundo para onde eles foram. Sim, ou seja, eles não retrogradam. Eles estavam no mesmo estágio moral, eles só foram para um lugar mais complicadinho, né? Para avançarem mais e também para ajudarem no avanço daquelas outras pessoas, né? Daquele outro mundo. Exatamente. Exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar para ajudar as outras pessoas do outro mundo que era menos avançado. Uhum. Pessoal, desculpa, Alberto. Falar uma coisinha aqui, só para botar um pinguinho. Foi falado do livro Exilados de Capela, tá? Que, infelizmente, é um livro que não pode ser mais utilizado porque ele contém profecias. Profecias com data e que não aconteceram. Obviamente, né? O Edgar Armand caiu na armadilha de botar profecias, tá? Quando se tratar de Capela, esse grupo o núcleo é Kardec, tá? Mas Capela, quem começou com essa história toda foi no livro O Consolador de Emmanuel, tá? Claro, como eu disse, é Kardec, a gente não está aqui para estudar nem emmanuelismo, nem andré-luizismo, nem ramatismo, né? Mas pelo que me consta, quem começou com esse negócio de Capela foi lá no livro do Emmanuel, né? Tá joia. Bom, eu acho que a gente vai ter que passar tipo uns 5 minutinhos, mas eu acho que a gente consegue terminar pelo menos esse assunto aqui. Vou voltar aqui para a tela.
Então aqui eu coloquei uma imagem lá de Júpiter com as suas luas. Naquela época eu nem sei se eles já sabiam que Júpiter tinha lua, né? E só a título de informação, a maior lua de Júpiter tem metade do tamanho do planeta Terra. Então só a lua já é grande pra caramba. Júpiter, perto do planeta Terra, eu devia ter colocado até uma imagem aqui, mas é tipo assim, uma cabeça de um alfinete do lado de uma bola de basquete, alguma coisa assim, né? Talvez um pouco menos. Mas é algo muito grande. O que eu quero dizer é que a gente não faz ideia do que pode comportar um planeta desse, né? Mas, segundo as instruções, as comunicações dos espíritos de vários, dentre eles Beethoven, que eu achei muito interessante, e outros espíritos de cultura, né? Júpiter, por outro lado, seria um mundo ainda superior a todos esses anteriores, onde se encarnariam apenas espíritos da segunda ordem. Isso não quer dizer que não há desigualdades. É aquele caso que a gente falou do mundo lá, todos habitados pela segunda ordem, tá? Desculpem. E aí eu coloquei aqui embaixo, né? Talvez um dia a gente consiga pousar uma sonda lá em Saturno, nas suas luas, e a gente encontre lá que, nossa, de verdade tem... Eu até falei, acho que outro dia, né? Tem vaporzinhos voando aqui, tem um vaporzinho inteligente, vai que a gente veja alguma coisa assim, né? E aí a gente comece... Se a ciência até lá não tiver mudado, e numa hipótese dessa, de repente eles começam a fazer igual Kardec. Puxa vida, mas eu falo com esse vaporzinho e ele responde de forma inteligente. Que é isso, né? São hipóteses para um futuro. Eu achei interessante de citar aqui que hoje, pela ciência, né? Olha aqui. Pesquisadora disse que além de Titã, que é a maior lua de Júpiter, as outras luas, como Encélados e Europa, também são lugares onde pode haver vida. Então a gente pensa em lua sempre com a nossa referência como se fosse um lugar deserto, sem atmosfera, e as luas de Saturno têm uma característica física muito próximas das da nossa, pelo que eles puderam observar já pelos diversos meios, né? Lembrando que já passaram lá por perto até sondas, né? Humanas. Foi uma missão encerrada há 2 anos, né? Essa sonda foi capaz de montar um mapa com características de Titã, atmosfera densa, ventos, erosões, rios e lagos com metano em estado líquido e até chuvas. Portanto, por mais que não seja uma atmosfera respirável por nós, pode muito bem haver seres vivos, evoluídos lá, e que a gente possa um dia vê-los como nós vemos a nós aqui, né? A partir de dentro de uma nave espacial, do que quer que seja, né? E eu acho que, da minha parte, esse assunto é isso. Eu achei que ia ter que estender, mas não. Queria ler só um trechinho aqui, Paulo, dessa revista espírita. Posso Por ler? favor, deixa eu colocar. Temos tempo. Aqui só um trechinho aqui, quase no final da revista. Está escrito assim: o planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Outros há de nós desconhecidos, que lhes são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. Aí responde uma pergunta que você fez antes. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo vontório etéreo nada tem das propriedades conhecidas da matéria. Aí respondeu uma pergunta que você fez antes, que estava aí no texto da Revista Espírita. Legal. Vai, Ariane. Legal. Então, só queria falar que, agora no fim, quem não leu esse capítulo da Revista Espírita deve ler, porque essa linguagem toda que o Kardec usou para descrever Júpiter e explicar como é que seria e tal, é muito interessante, é muito legal. Então, quem não assistiu, quem estiver assistindo agora o vídeo, vai lá, vai num lugar, baixa a revista lá na Federação Espírita e lê, porque é muito bom. Assim, a gente tentou passar, o Paulo, tudo com o nosso jeito de pensar,
Mas a digressão que ele faz, o Kardec, é sensacional, não é, Joel? Que a gente conversou isso antes. É sensacional. Exatamente. Sim. É muito legal. Eu já li. Sim. Dá vontade de ir para Júpiter morar lá, né? E a gente vê nós somos muito pesados para morar lá. Eles são. Mas eu topo. Se convidar, eu vou. São espíritos puros, não dá para a gente viver com eles. É verdade. Seria bom. E esse assunto não acaba aqui. Eu dei uma pesquisada, eu sei que tem muito mais coisa à frente. Na edição do mês que vem tem assunto bem interessante também, continuando nessa questão de Júpiter, muito mais profundo, muito mais detalhado. Vai abrir muito pano para manga ainda. Mas a gente ainda tem nesse mês bastante coisa pela frente, né? A gente vai ter aqui na próxima reunião, então, esse caso do São Luís, a fatalidade, que vai ser um assunto aqui que, nossa senhora, vai dar o que falar pelo jeito. Eu estava aqui conversando com a Maria, quase que ela me mandou embora, porque é tanta coisa assim para pensar, de um assunto que parece que ainda é muito inconclusivo, né? Vai ser bastante legal.